25 de abril do ano de 2021, quarto domingo da Páscoa, domingo do Bom Pastor. Meus irmãos e minhas irmãs, quem vos fala sou eu, Padre Denilson, e aqui estamos reunidos para meditarmos o Santo Evangelho que a Santa Mãe Igreja nos oferece neste dia em que nós celebramos a festa do Bom Pastor, assim como também celebramos o 58º Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Meditemos o Evangelista João, capítulo 10, versículos 11 a 18. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário que não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que meu Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi de meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, sejamos ovelhas dóceis à voz do pastor. Hoje olhamos para Jesus, nosso Senhor e nosso Mestre. Ele é o bom pastor. Fica pensando naquela figura das ovelhas que vão atrás de seu pastor. E o pastor vai tocando, direcionando, cuidando. E de repente tem uma ovelha que foge para cá. Tem uma ovelha que foge para lá. Tem uma ovelha que toma um destino ignorado. O pastor vai lá, busca, encontra e pega. Tem uma outra ovelha que cai no meio do caminho, tropeça nas pedras das estradas e o pastor cuida da ferida dela. Esse é o bom pastor. O bom pastor dedica-se, dá-se, doa-se para salvar as suas ovelhas. O bom pastor é capaz de morrer para que as suas ovelhas vivam, porque ele dá a sua vida em favor delas. Mas há pastor que tem somente interesse nas suas ovelhas, ou seja, quer apenas ganhar em cima delas, quer apenas alimentar-se e lucrar nas suas ovelhas. Esse não é o pastor Jesus. Jesus não é só pastor, ele é o bom pastor. A bondade do coração de Jesus reveste-se na doação e na gratuidade. A bondade do coração dele reveste-se no cuidado para as suas ovelhas. É duro, mas é verdade. Existe pastor mercenário e o mercenário não é pastor, porque ele vê o lobo aproximar-se de suas ovelhas e não as defende, não dá a vida por elas. Jesus, no entanto, como bom pastor, não permite que suas ovelhas sejam roubadas, maltratadas, que elas percam a vida. Ele dá a sua vida para salvá-las.
Assim como Jesus é o bom pastor, precisamos ser boas ovelhas do redil dele. E ser bom não é ter a bondade que pretendemos ter e não temos. Ser bom é ser obediente, é escutar e deixar-se conduzir, é deixar Deus pastorear, formar-nos, educar-nos, é deixar que Ele cuide de nós e nos conduza. Assim como há pastores mercenários em todo lugar, há ovelhas rebeldes que fogem, que não se deixam conduzir e seguem somente os impulsos do seu coração e não deixam Deus dar a direção. Vamos nos render ao coração bondoso de Jesus, ao coração do bom pastor que quer cuidar de nós, curar nossas feridas, curar o nosso coração, a nossa alma e todo o nosso ser. Vamos nos render ao bom pastor que quer nos dar a vida e deixar que a vida dele esteja em nós. Não sejamos ovelhas rebeldes, mas sejamos ovelhas dóceis à voz do bom pastor, que nos conduz ao seu redil e que cuida de nós a cada dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, há 58 anos, o Papa escreve uma mensagem para toda a Igreja por ocasião do Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Neste ano, o Papa Francisco, ele nos oferece uma mensagem com o tema São José, o sonho da vocação. Vocês devem recordar que no dia 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição do ano passado, oficialmente a Igreja abriu o ano josefino, ou seja, um ano dedicado a São José, por ocasião dos 150 anos da proclamação do santo como padroeiro da Igreja Universal. Ele, São José, que foi proclamado pelo Papa Pio IX no dia 8 de dezembro de 1870, patrono da Igreja Universal, da Igreja Católica. E por ocasião dos 150 anos, o Papa Francisco proclamou este ano josefino. Nesta proclamação, o Papa ele nos ofereceu uma carta apostólica com o nome Patris Corde, com coração de Pai, para aumentar o nosso amor, a nossa veneração e a nossa admiração por São José. São José ele não se destaca, não se vê seus grandes carismas. Quando se passava por ele, não se esbarrava diante de sua grande notoriedade, mas ele vivia praticamente no anonimato. Os próprios evangelhos contidos na Sagrada Escritura não relatam nada sobre São José. Não se via, não notava, mas Deus o enxergou muito bem, porque Deus viu o seu coração. Deus viu o coração de Pai. Ele conseguiu perceber que José era capaz de doar e de gerar a vida todos os dias. Durante a sua mensagem, o Papa nos destaca 3 palavras-chave que nos fazem compreender melhor a imagem de São José. A primeira é o sonho. A segunda, o serviço. E a terceira, a fidelidade. Todos sonham realizar na vida algo grandioso e produtivo. É comum nós termos nossas aspirações, nossos desejos, nossas expectativas.
Mas às vezes Deus, Ele entra na nossa vida e Ele nos oferece algo diferente. E com isso nossos planos, nossos desejos são refeitos, para que nós não possamos agradar somente nós mesmos, mas principalmente agradar o próprio Deus. Foi assim que aconteceu. José tinha seus sonhos, tinha seus desejos, mas Deus o revela planos maiores e ele refaz, seguindo completamente as orientações, os desejos, as vontades de Deus. Dos evangelhos, resulta como José viveu em tudo para os outros e nunca para si mesmo. Nós perceberemos que José coloca-se sempre a serviço. O serviço, uma expressão concreta do dom de si mesmo, não foi para José apenas um alto ideal, mas tornou-se regra da vida diária. Empenhou-se para encontrar e adaptar um alojamento onde Jesus pudesse nascer. Prodigalizou-se para o defender da fúria de Herodes, passando-se a organizar a viagem para o Egito. Voltou rapidamente a Jerusalém, à procura de Jesus que tinha perdido. Sustentou a família trabalhando, mesmo em terra estrangeira. Em resumo, adaptou-se às várias circunstâncias com a atitude de quem não desanima se a vida não lhe corre como queria, com a disponibilidade de quem vive para servir. Por isso, gosto de pensar São José, guardião de Jesus e da Igreja, como guardião das vocações. Com efeito, da própria disponibilidade em servir, deriva o seu cuidado em guardar. Levantou-se de noite, tomou o menino e sua mãe. Refere o Evangelho indicado à sua disponibilidade e dedicação à família. José, um homem do servir. Então, tendo falado sobre o homem dos sonhos, o homem do serviço, agora a gente recorda José, o homem da fidelidade. José é homem justo, que no trabalho silencioso de cada dia persevera na adesão a Deus e aos seus desígnios. No momento particularmente difícil, detém-se a pensar em tudo. Medita, pondera, não se deixa dominar pela pressa. Não cede à tentação de tomar decisões precipitadas. Não segue o instinto, nem se cinge àquele instante. Tudo repassa com paciência. Sabe que a existência se constrói apenas sobre uma contínua adesão às grandes opções. Isto corresponde ao seu trabalho de calma e constante com que desempenhou a profissão humilde de carpinteiro, pela qual inspirou não as crônicas da época, mas a vida cotidiana de cada pai, cada trabalhador, cada cristão ao longo dos séculos, porque a vocação, como a vida, só amadurece através da fidelidade de cada dia. A fidelidade de São José, e hoje a nossa, é alimentada à luz da fidelidade de Deus. As primeiras palavras recebidas em sonho por José foram um convite a não ter medo, porque Deus é fiel às suas promessas. José, filho de Davi, não temas, não temas. São estas as palavras que o Senhor dirige também a ti, querido irmão, querida irmã. São as palavras que se repetem no nosso coração, aonde nós estamos. Mesmo em meio à dificuldade, às incompreensões, não temas. O Senhor está contigo. Busquemos, cultivemos a fidelidade de cada dia, assim como José conseguiu. Esta fidelidade é o segredo da alegria. Como diz um hino litúrgico, na casa de Nazaré reinava uma alegria cristalina. Pela intercessão de São José, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo.
Amém.